Ano Novo, ciclicidade e o tempo na religião Wicca. No vídeo de hoje, eu quero abordar com vocês de uma maneira bastante reflexiva, aberta e associativa como nós podemos encontrar paralelos dessa época do ano que é o Réveillon, o Ano Novo, com alguns conceitos encontrados dentro da vivência e da prática da religião Wicca. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Sérgio Lourenço, sacerdote wiccano da tradição de Taliesin, e você está no meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já eu peço para que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com amigas e amigos interessados no tema, não deixe de inscrever-se e ativar as notificações, e ao final do vídeo gostaria muito de ler o seu comentário sobre o tema abordado no vídeo de hoje. Vamos lá? Se você é brasileiro e brasileira, sabe que o Ano Novo é um período marcado por ritos, por pequenos rituais ou grandes rituais, e esse momento da celebração do Ano Novo de uma forma comunitária e coletiva é um ritual por si mesmo. E ele é um ritual repleto de diversos símbolos, emblemas, e que a gente não pode deixar de pensar o quanto que isso carrega uma magia, na ideia mágica de trazer algo associativo, de trazer uma analogia ou representar uma analogia, bem numa ideia de uma magia simpática mesmo. E o que a Wicca tem a ver com isso ou relação com isso? Bom, do ponto de vista do que a Wicca propõe enquanto religião pagã, nós podemos fazer alguns paralelos com isso, mas nós precisamos considerar também a construção do nosso calendário atual, que nós compartilhamos aí há 2025 anos, que é marcado pela a ideia, cristã do nascimento e do surgimento do cristianismo quanto religião. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar que todo o calendário e também toda a ideia de tempo, na ideia realmente subjetiva, é uma criação histórica, social e cultural. E é importante nós lembrarmos que se nós nos debruçamos ou buscamos nos inspirar em um paganismo ancestral, a partir de uma leitura moderna, é claro, nós precisamos lembrar que os pagãos e também muitos povos originários da antiguidade pagã olhavam o tempo como uma forma cíclica e não linear, ou seja, esse era um período do ano era um tempo que se renovava continuamente e era espelhado sobretudo através da relação agrária com as estações do ano e também com a ideia de ciclicidade presente nessas estações do ano. Então a gente pode pensar que aquele calendário de outrora era um calendário muito mais natural desse ponto de vista. E como bons brasileiros e brasileiras que somos, nós adoramos rituais. E esses rituais marcam o Ano Novo como algo muito significativo e com uma ideia realmente de buscar uma certa garantia para o ano que vai vir. Uma garantia numa ideia realmente de garantir saúde, paz, dinheiro, amor, enfim. E nós buscamos representar essas garantias, ou essas expectativas, melhor dizendo, a partir de rituais que vão propiciar isso. Claro que muitas pessoas fazem isso quase como um clichê, como algo que se reproduz simplesmente porque é uma cultura, e não há um significado profundo disso em sua prática e no seu fazer, e que aí também fica um pouco esvaziado, há um certo esvaziamento. E quando nós pegamos as pequenas simpatias do Ano Novo, nós podemos pensar até que isso são corruptelas de rituais maiores que eram feitos na antiguidade, sobretudo na antiguidade romana, que inspirou muito o nosso calendário também atual, sobretudo através dos nomes dos meses, enfim, e que também foi recapitulado e reinserido tardiamente pelo cristianismo, mas isso é uma outra história, um outro momento que a gente pode discutir, debater, ou debater aqui nos comentários. Mas a ideia é a gente pensar que esses rituais também são corruptelas de grandes rituais de passagem que eram vivenciados na antiguidade pagã. E aí eu vou fazer uma associação livre com vocês de pegar diversos aspectos desses simbolismos que nós vamos encontrando no Ano Novo e como isso tem uma relação com o paganismo, com uma ideia de magia também que trabalhamos e vivenciamos na Wicca, e que você, em sua prática, dentro aí também de uma ideia de relação da Wicca com o seu tempo presente, não descolada de uma realidade coletiva, também você pode adotar e vivenciar. O Ano Novo é um período que nos estimula a fazer um balanço, ou seja, nós estamos num limiar. É um tempo que não é um tempo, é um lugar que não é um lugar, ou seja, é um período limítrofe, quase aí como o limite de um círculo mágico, uma passagem, ou seja, ele é um umbral,
um portal em que se abre. E o simbolismo por detrás disso é exatamente estabelecer que nós precisamos agora deixar algo para trás, seja o ano velho e se abrir para o ano novo, ou seja, aí um princípio de uma ideia catártica de purificação, e é interessante isso porque os banhos, né, que nós fazemos aqui no Brasil, as pessoas de diferentes religiões fazem, aquelas nem muito ligadas a alguma religião, sentem que deve tomar um banho, seja um banho de sal, de ervas, de 7 ervas, enfim, e a gente vai ter várias representações disso no ano novo, e é esse momento de purificação, ou seja, eu estou me purificando do antigo ano para me abrir para as possibilidades do ano que vai vir. E é interessante que isso marque em nós dois aspectos, que é o ano velho e o ano novo. E os romanos tinham uma representação disso através do deus Janus, que é o deus que vai dar o nome ao mês de janeiro, que é um deus representado de duas faces. Uma face de um homem velho, olhando para o passado, e a face de um homem jovem, olhando para o futuro. Ou seja, o ano representado, o ano que começa, ele só começa porque é um ano que termina, e ele é um ano jovem, ou seja, ainda ele está aberto às possibilidades, as muitas possibilidades que ainda vão ser e que ainda a gente vai construir em nós. E também nós vamos ter um fenômeno muito curioso, que é as simpatias de garantia, né? Esses pequenos ritos simpáticos que vão nos garantir uma boa sorte, proteção, às vezes muito ligado a uma ideia de fertilidade, uma fertilidade arcaica, mas que aí nós vamos nomear no nosso tempo como uma ideia de prosperidade, que nós vamos buscar garantir essa prosperidade. E aí existem diversos simbolismos, tem desde comer uma romã, olha que interessante, a romã ela é um símbolo muito ligado ao paganismo grego, romano, quase na ideia realmente aí, se a gente puder fazer um paralelo com os mitos e ritos de Perséfone, de Hades, né, a saída do submundo e a entrada para a primavera, ou a garantia, enfim, a semente da vida. E a romã, né, algumas pessoas comem romã e guardam na carteira, ou a folha de louro, também muito ligada ao deus Apolo, à glória, à prosperidade. Percebem como a gente vai tendo muitas relações e que isso não se perdeu de uma maneira mais essencial, mas isso vai sendo recapitulado e até mesmo ressignificado muitas vezes. E é interessante que esses pequenos ritos, eles vão representar exatamente uma busca de uma garantia. É o medo até, é quase como se fosse um medo, se não um próprio medo diante do novo que vai vir. Eu não sei ainda o que vai vir. Como que eu posso me preparar? Como que eu posso me garantir? É também interessante pensar que o ano novo, do ponto de vista do hemisfério norte, ele acontece também no período de inverno. É um período em que não há muitas garantias. Você tem que estocar, você tem que se preservar, você tem que planejar um futuro. Olha que interessante. Talvez a gente não dimensione muito isso porque nós estamos aqui no verão. E é um período de abundância, de expansão, mas façam esse paralelo com o hemisfério norte no sentido de pensar essa vivência. E até se você tiver algum amigo, parente, enfim, que vivencie esse período do ano lá no hemisfério norte, de uma maneira em que esse inverno é realmente rigoroso, esses emblemas são muito fortes, ou seja, eu preciso ter uma garantia que a primavera vai vir, que o sol vai voltar, que eu vou ter prosperidade novamente, então tem um paralelo com esse período. Há também um fenômeno muito interessante que no ano novo as pessoas buscam garantir também o que elas podem esperar do futuro, na ideia em que há uma repetição que é também um ritmo. E aí elas vão buscar todos os tipos de oráculos, seja o oráculo astrologia, numerologia, cartas, cartomancia, tarô, runas, enfim. As pessoas têm um apreço por um significado oracular da vida, independente das religiões. E isso também é um aspecto que é presente em diversos ritos de passagem de ano novo, desde a antiguidade pagã, ou seja, eu não quero apenas me garantir magicamente, espiritualmente, ou religiosamente de que aquele ano que vai vir vai me trazer prosperidade ou saúde, enfim, e proteção. Mas eu também quero saber o que vai acontecer. E esse é um simbolismo muito presente ainda, e vale a pena a gente resgatar nessa época do ano. Nós, que vivemos a religião Wicca, nós temos a oportunidade de vivenciar 2 anos. O ano religioso nosso, mágico, que é representado aí pela roda do ano, e também nós temos a oportunidade de viver o ano cívico, o ano que estabelecemos em comum acordo, seja de uma maneira subjetiva e também cultural, e que nós estabelecemos que tem um marco, e que agora nós vamos também fazer uma passagem desse ano cívico. E nós vamos querer saber o que vai acontecer, nós queremos saber como a gente pode se preparar melhor. Então os oráculos têm esse simbolismo, ele tem a ideia de nos orientar, ou mais que isso, nos reorientar, nos colocar num lugar de autoconhecimento. Então vale a pena sim se debruçar em oráculos nesse período do ano, nesse ano novo que vai começar. Outro simbolismo que é muito pagão desse ano é a ideia das roupas. Vestir uma roupa que vai também trazer um paralelo aí
com uma magia simpática, uma magia de garantia, ou seja, eu vou representar na minha roupa, nas minhas vestes, na minha vestimenta, que é a minha persona social, se podemos falar assim, aquilo que eu quero atrair. Aí as pessoas vão fazer diversos simbolismos com as roupas, elas vão se vestir ritualmente. Olha que interessante. Não é apenas uma coisa estética, tem um simbolismo, tem uma fundação arcaica nesse lugar, que é eu também vou me representar, eu vou me vestir bem, eu vou tomar um banho, eu vou me arrumar para confraternizar com aquele ano. E isso tem um simbolismo e uma motivação ritual que é, ou seja, eu estou perante a um tempo sagrado, eu estou perante a um momento sagrado do ano. E outro aspecto que vai sendo muito pagão desse ponto de vista mais arcaico e primevo e originário é a ideia de uma confraternização com um banquete, quase como se fosse uma libação. Ou seja, eu faço uma mesa repleta de alimentos, eu faço o consumo desses alimentos, mas não apenas solitariamente, em comunidade, de uma forma comunitária, nós confraternizamos, nós fazemos um balanço. A comida e a troca de comida, né, a gente fazer essa troca em comum, em coletivo, é algo muito ancestral mesmo, e que nos liga quanto comunidade. E é importante a gente lembrar disso, e como que isso também vai trazendo um simbolismo na ideia de uma garantia, também, mais uma vez usando essa palavra, garantia, mas uma ideia de reflexão e também numa ideia de prosperidade divina, de prosperidade sacral, ou seja, nós estamos fazendo uma comunhão ali. Ou seja, é um momento de comunhão, de libação, é um momento de banquete, de oferta. Olha que interessante. E como que isso também pode ser adotado por nós, até na nossa cerimônia da religião Wicca, que é a cerimônia do bolo e do vinho. Como você poderia adotar isso nesse momento do ano? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero desejar a você um feliz 2026. Quero agradecer você por ter me acompanhado durante 2025, em que foi o ano em que o canal Minha Vida de Bruxo tomou forma, ganhou vida e se constituiu. Quero agradecer você por toda a audiência, curtida, comentário, compartilhamento, inscrição e desejar a você um excelente 2026, repleto de paz, saúde, prosperidade, relação profunda com os deuses e deusas, que você possa aprofundar o seu conhecimento e, sobretudo, o seu autoconhecimento nesse período, nesse novo ano. Não deixe de fazer os seus ritos, não deixe também de vivenciar e contemplar a si mesma e a si mesmo do que foi, de quem você foi e de quem ainda você poderá ser em 2026. Até janeiro, até o próximo ano, que o Deus Janus, em sua dupla face, possa nos abençoar, nos trazer a reflexão do que foi e nos trazer a esperança do que ainda será. Bênçãos plenas e até 2026.